uma humildade absoluta, o que só engrandece esse hospital, que vai cuidar de pessoas humildes como Zé Leitor. E agradecer também, principalmente, o convite feito pelo Dr. Paulo Henrique, pelo Dr. Alberto, para que eu proferisse, conversasse alguma coisa sobre cuidados paliativos, que é um tema ainda não tão discutido, não tão debatido, mas que traz na sua essência aquilo que é realmente fundamental para o ser humano, que é fazer com que esse ser humano que adoeceu e que não tem mais possibilidade de cura, seja atendido, seja cuidado com o maior carinho possível, com o maior respeito possível. Eu quero começar com essa frase. Nenhum tratamento pode oferecer maior desconforto ao doente do que a sua própria doença. Em algumas áreas da medicina, tudo é feito para acabar com a doença. E algumas vezes acaba antes com o doente. E a ideia do cuidado, especialmente o cuidado paliativo, é exatamente a partir dessa cara. Nenhum tratamento pode oferecer maior desconforto ao doente do que a doença que ele já tem. E eu coloquei algumas definições para a gente fazer um comparativo entre cuidado paliativo, cuidado e alguma coisa que eu também chamo de cuidado mecânico. Cuidado em saúde é conjunto de procedimentos orientados tecnicamente para alcançar um resultado favorável ao tratamento de alguma doença. Se você observar, se você não tem doença ou não tem alguma coisa que possa pensar em doença, você está fora do escopo desse conceito de cuidado em saúde. Embora seja cuidado em saúde, ele na realidade trata de cuidar da doença. Então há um paradoxo implícito na própria conceituação do que é cuidar da saúde. E outra forma de cuidado, que eu chamei de cuidado mecânico, que eu abordei isso na minha dissertação de mestrado, onde eu trabalhei a morte na UTI. Se eu teria um lugar que faz tudo para não morrer, por que morre? Como é essa morte? O que é morrer na UTI e como se morre na UTI? E eu coloquei isso, que é um modo de cuidar que não percebe o sujeito doente. Ou seja, quem está ali não é um ser humano, não é um sujeito. É qualquer coisa. A doença do corpo é vista, só olha a doença. Sua operação é cheia de regras, tudo é regrado. A UTI é o espaço mais adequado à presença desse que eu chamo de cuidado mecânico. E eu defini dessa forma, que na UTI estão presentes as normas que regulamentam tudo, desde como entrar. Que você tem que entrar com capota, com marca, lavar a mão, no horário certo. Cada doente é confinado no seu espaço. São as disciplinas que organizam as células, que na UTI são os boxes, os lugares, o leito de cada um. Isso é uma comparação feita por Michel Foucault com o trabalho de Jeremy Bentham, que tratou os presídios, em que o Jeremy Bentham cria a ideia de panóptico, que é um presídio circular, onde cada cela, cada doente é observado, sabe que é observado, mas não vê quem o observa. Então, só o fato dele ter consciência de que está sendo observado, está sendo visto, está sendo ali, a cada segundo, ele passa a se disciplinar para evitar corrupções. E o Jeremy Bentham chamou isso de panóptico. E eu trato a UTI como se fosse um panóptico. É um lugar onde cada doente é observado não só do ponto de vista visual, como mecanicamente. Todos os gráficos, enfim, tudo é cuidado, é marcado, é contado, é aferido. E por isso que eu chamo de cuidado mecânico. O ser humano ali desaparece. Ali ele já morreu na entrada, porque a primeira morte que ele tem é a morte social, quando é desligado, quando é afastado do seio do lugar onde ele vive. Depois tem a morte familiar que ele tem, quando entra lá, e dificilmente ele pode ter acesso à família. E ele se transforma apenas num número, ou leito tal, ou num diagnóstico.
aquele câncer de colo de útero, ou aquela pneumopatia grave, ou aquele AVC isquêmico. Ele deixa de existir como sujeito. Então ele já morreu enquanto sujeito. Essas regras todas eliminam a autonomia do sujeito, ou seja, deixa de ser. Ele não é. Tanto que do ponto de vista sociológico, a UTI é um não lugar. Um não lugar é um espaço onde a história não acontece. É como um cruzamento de uma avenida, como um shopping seco, que você passa, ou uma esquina, uma rodoviária, onde é ponto de passagem. E ali não há estabelecimento de uma história de vida de ninguém. E a UTI é um não lugar. Cuidado original. Essa é uma proposta que eu fiz quando fiz a tese de doutorado. Eu não fiquei satisfeito em nenhum momento com a conceituação de cuidado de saúde. E eu queria fazer alguma coisa, pensar alguma coisa, refletir sobre o que é cuidado. E eu cheguei à conclusão que cuidar é a busca permanente de superação das vulnerabilidades inerentes à condição humana. Pelo fato de nós sermos humanos, nós já trazemos vulnerabilidades próprias da nossa condição. A primeira delas é uma vulnerabilidade genética, porque nós podemos nascer com um problema genético. Eu, por exemplo, tenho uma coisa chamada deficiência de G6PD. Que negócio é esse? Né? Deficiência de glicose 6-fosfato deshidrogenase, e diante, se eu tomar aspirina, eu hemoliso e pronto. É uma condição genética. Então eu tive uma vulnerabilidade genética. E depois tem uma vulnerabilidade imunológica, por exemplo, as crianças e mesmo os idosos como eu, que tenho que vacinar porque eu sou vulnerável a determinadas gripes e outras doenças que são preveníveis por vacina. Então nós temos uma deficiência imunológica que é preciso ser cuidada, tratada, superada essa vulnerabilidade. E aí vai. E nós chegamos a muitas vulnerabilidades, eu já coloquei pelo menos 7 vulnerabilidades. Que essa superação da vulnerabilidade é feita através da convivência interativa, uma interação entre pessoas que se respeitam e que se manifestam no espaço e tempo em suas vidas. Por que eu falo espaço e tempo, e não no tempo e no espaço? Porque espaço e tempo junta a ideia de espaço e de tempo numa única coisa. E é uma única coisa. Nós aqui, disciplinadamente, através das disciplinas, separamos aquilo que nunca pode ser separado. E essa convivência, conviver é viver com alguém, com as pessoas, com a família, com os amigos, com os colegas, com os companheiros. Isso é convivência, isso é conviver, é viver com alguém. E viver não é olhar para a pessoa e ponto. É participar, é interagir, é trocar afetividade, respeito absoluto por ele. Essa superação é produto de uma prática que considera os valores humanos, sociais e ambientais. Que não adianta considerar valores humanos se eu destruo o ambiente onde eu vivo. Não o ambiente, a natureza, como a ecologia fala, mas o meu ambiente, o meu espaço de viver ali com a minha família, com os meus amigos, com o meu trabalho. Então, é um produto de uma prática que considera esses valores e incorpora princípios éticos. Sem a ética, e Foucault fala que a ética é a estética da sociedade, ou seja, uma sociedade que não tem uma estética, uma convivência, uma sociedade amorfa, uma sociedade que não convive, uma sociedade sem compostura. Então, o cuidado não é algo independente de nós. Faz parte da nossa condição humana e se realiza em nós. Quando eu me cuido com um amigo, compartilho a minha saúde, a minha convivência, eu estou realizando um cuidado em mim também. E aí nós chegamos à ideia de cuidados paliativos que em 90 a Organização Mundial de Saúde publicou a primeira definição. Cuidado ativo e total para pacientes cuja doença não é responsiva ao tratamento de cura. O controle da dor, de outros sintomas e de problemas sociais, espirituais e psicológicos.
O objetivo do cuidado paliativo é proporcionar a melhor qualidade de vida possível para pacientes e familiares. Mas está faltando alguma coisa nessa concepção. E aí, ela abre essa mudança para vocês com uma revisão de 2002, que foi substituída pela que é utilizada hoje. É a abordagem que promove a qualidade de vida do paciente e seus familiares. A unidade de cuidado, o cuidado paliativo não é um doente, é o doente e a família que o acompanha. Porque os problemas daquele doente, doença não responsiva a tratamento de cura, também compromete, afeta de uma forma muito clara a família, que ameaça a continuidade da vida através da prevenção e alívio do sofrimento. Aliviar requer identificação precoce, avaliação e tratamento impecável da dor. Tratamento impecável da dor. E outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. E aí incorpora a ideia da religiosidade, da espiritualidade. A ciência tradicional, a chamada ciência normal, de Thomas Kuhn, essa ciência rejeita, não aceita, não concorda. E eu conheço muita gente que se diz cientista e acha que pelo fato de ser cientista não acredita em Deus. Daí me lembro de Voltaire. Voltaire falava que ateu é aquele sujeito que não acredita em Deus até na hora que vai morrer, quer ele ter socorro. Então, essa é a ideia. A espiritualidade precisa estar presente, porque nós não somos um corpo maquinado, nós não somos uma máquina. Há muito mais coisas em nós do que nós não somos capazes de decifrar. Paliação. O que é paliação? É toda medida que resulta em alívio do sofrimento do doente. Então, se eu tenho uma perna quebrada e alguém vem e dá uma medicação para tratar a minha dor, eu estou sendo paliado. Não significa que o cuidado paliativo é uma coisa exclusiva de quem está morrendo ou quem vai morrer. É preciso chamar a atenção